Capítulo 235 Quem é o Rei, Parte 2. Na arena, Kang Yuyi enfrentava Lin Tong e o ar parecia congelar. Neste momento, a multidão estava em silêncio, deixando para trás apenas o som dos corações batendo. Desde o início até agora, o movimento para decidir o vencedor ainda não havia sido feito. Embora parecesse ser longo na realidade, apenas 2 a 3 respirações se passaram, mas na ilusão, os dois já trocaram várias centenas de golpes. Lin Tong e Kang Yuyi teriam experimentado inúmeras trocas a cada instante. O tempo na dimensão da energia mental é diferente do mundo físico. Talvez eles já estejam em uma longa batalha. Zhao Feng olhou atentamente para a arena. O rosto de Lin Tong estava ligeiramente torcido enquanto usava todas as suas forças. O poder frio e misterioso dele parecia erodir o ar e ele ainda era capaz de ganhar a vantagem. As sobrancelhas de Kang Yuyi foram franzidas quando seu inigualável rosto estava ligeiramente cheio de emoções diferentes, como dor, solidão e desamparo. A luz em seus olhos estava ficando mais fraca e sua espada estava lentamente se abaixando. O poder invisível da energia mental estava subindo lentamente e devorando o céu. Nos olhos da multidão, a beleza caiu em um abismo. Embora os gênios não pudessem ver a troca, eles podiam sentir em que direção a vitória estava caminhando. Agente, irmã marcial sênior. Enquanto você puder suportar isso, você pode matá-lo com um golpe de espada. Os discípulos do clã Nuvem da Espada a confortarão. Yuyi não pode aguentar mais. Das 4 estrelas, ela é a única sem um poder de linhagem. Alguns das gerações mais velhas tiveram rostos solenes. Embora Kang Yuyi fosse um prodígio sem igual e tivesse uma ótima percepção, ela não tinha uma linhagem. Linhagens sanguíneas eram muito raras. Claro, isso não significava que se alguém não tivesse uma linhagem, eles não poderiam se tornar uma lenda. Por exemplo, o dono do Lago Dragão Oculto, o venerável Dragão Oculto, famoso há dezenas de milhares de anos, não tinha um poder de linhagem. O patriarca da Lua Escarlate, que havia abalado o mundo, também não tinha uma linhagem e só tinha talento médio. Linhagens sanguíneas era uma vantagem, mas Kang Yuyi não tinha uma. Lin Tong teve uma linhagem única e foi por isso que ele foi capaz de cultivar os olhos celestiais ausentes do santuário antigo. Outro ponto que Zhao Feng descobriu foi que a fonte de energia mental de Lin Tong era especial, muito mais forte do que aqueles que estavam no mesmo nível de cultivo que ele. O equilíbrio da vitória continuou deslizando para um lado. Uma camada transparente de névoa negra começou a subir pelos pés de Kang Yuyi. No início, só atingiu os joelhos, mas logo cobriu metade do corpo dela. Esta cena foi devido à energia mental vazando no ar e refletiu a situação da troca. Toda vez que a névoa negra subia, a luz nos olhos de Kang Yuyi ficava mais fraca. Em um tempo de 1 para 2 respirações, a névoa negra envolveu os ombros e o pescoço de Kang Yuyi. A única parte restante era o rosto, no qual ela estava lutando firmemente para não ser coberto. A figura de Kang Yuyi estava prestes a ser totalmente coberta pela névoa negra. Irmã Yuyi. Irmã sênior, você não pode perder para ninguém. Ninguém pode bloquear sua própria espada. Os membros do clã Espada da Nuvem gritaram. Todos sabiam que, uma vez que Kang Yuyi acordasse, poderia virar a situação com apenas um golpe de espada. No entanto, ninguém jamais resistiu ao olhar dos olhos celestiais ausentes de Lin Tong.
Todos observaram a névoa negra cobrir o nariz e alcançar seus olhos. Dang! A lâmina verde caiu da mão de Kang Yui enquanto os corações dos membros do clã Espada da Nuvem também. Quando um mestre da espada perde sua espada, era o mesmo que perder a alma. Ha 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 ha! As pessoas do santuário antigo soltaram um longo suspiro e riram. A névoa negra engoliu o corpo de Kang Yui e tinha passado de suas sobrancelhas para a testa. O corpo de Kang Yui quase estava completamente envolvido. O rosto torcido de Lin Tong ligeiramente afrouxou. No entanto, neste momento, os olhos fracos de Kang Yui de repente liberaram uma luz sagrada como se um raio de luz de espada tivesse aparecido. Jiang! Seu ki de espada mais uma vez se condensou e formou um raio de luz de espada que cortou o ar. Isso é! Exclamaram muitas pessoas do país Dragão de Ferro. Suas expressões não mudaram tanto desde o início do banquete da aliança. Isso, poderia ser. O mestre do clã Nuvem da Espada ficou sem palavras. Intenção da espada. É a semente da intenção da espada. Gritou o primeiro ancião do clã Espada da Nuvem. Intenção da espada. A semente da intenção da espada. Os olhos de Kang Yui pareciam conter uma espada que poderia matar demônios e deuses com apenas um pensamento. Toque! Toque! A névoa negra foi cortada pela invisível intenção da espada. Vá! Lin Tong imediatamente cuspiu um bocado de sangue e com um rosto pálido, ele disparou o último raio de luz vermelha em Kang Yui. Kang Yui tremeu, mas seus olhos ainda eram cristalinos e revelaram um olhar de compreensão. A floresta nuvem do céu tem um gênio do Dao da espada. A voz misteriosa da figura negra era ligeiramente solene. Não há muitos gênios como ela, mesmo no continente norte. Se ela for capaz de formar uma verdadeira intenção da espada, ela provavelmente se tornará alguém que vai superar o destino deste continente. A mulher de máscara de prata disse com preocupação. Ela apenas compreendeu a semente. Condensar uma verdadeira intenção da espada é mais difícil do que subir aos céus. Os outros não pensaram muito nisso. Mas neste momento, as altas autoridades dos 13 clãs haviam entrado em discussão. O vencedor já estava decidido. Embora Kang Yui não compreendeu a verdadeira intenção da espada, ela resistiu aos olhos celestiais ausentes e a vitória foi apenas com um golpe de espada. Semente da intenção da espada. Zhao Feng murmurou para si mesmo quando sua expressão se tornou solene. Kang Yui, que não tinha compreendido a intenção antes, já o pressionou muito, mas ela agora compreendeu tal poder. A intenção da espada era uma lenda neste continente e sua raridade até ultrapassou os especialistas do reino núcleo da origem. Zhao Feng havia lido sobre isso antes nos registros históricos, mas neles não diziam muito sobre a intenção da espada. Isso ocorreu porque quase ninguém tinha compreendido esse poder e era difícil descrevê-lo. Várias centenas de anos atrás, as 10 grandes facções se uniram contra a seita demoníaca da Lua Escarlate. Naquela época, o Patriarca da Lua Escarlate era invencível e até mesmo peritos no reino núcleo da origem foram mortos por ele. Por sorte, um mestre da espada, que chegou ao reino núcleo da origem, apareceu. Ele tinha compreendido a intenção da espada e ele poderia destruir qualquer coisa com apenas um pensamento. Mesmo alguém tão forte como o Patriarca da Lua Escarlate ficou receoso com seus ataques. A derrota do Patriarca da Lua Escarlate teve muito a ver com tal mestre.
O primeiro ancião do clã Espada da Nuvem disse. Muitas pessoas sabiam sobre essa lenda. Essa pessoa era Evuxie, alguém que poderia ameaçar o Patriarca da Lua Escarlate. Aparentemente, ele recebeu a herança que ocupou o segundo lugar no continente norte, a herança das 7 espadas. Ao discutir as lendas, muitas pessoas estavam cheias de emoção e admiração. A herança da Lua Escarlate e a herança das 7 espadas eram 2 das 4 grandes heranças neste continente. A herança das 7 espadas continha 7 heranças relacionadas à espada e Evuxie só havia recebido uma delas, mas isso o fez o melhor especialista em espadas. Claro, Evuxie deve ter compreendido a intenção da espada. Jiang. O dedo de Lin Tong foi cortado e um traço de luz de espada foi enrolado em seu pescoço. Eu admito a derrota. Lin Tong parou e ele não se moveu. Em situações normais, ele não poderia bloquear a espada de Kang Yuyi. Entre ele e ela, as possibilidades que existiam foram apenas vitórias ou derrotas instantâneas. E infelizmente para ele, foi o último. Das 4 estrelas, Kang Yuyi era a única sem um poder de linhagem, mas desafiou o céu e, no momento crítico, formou uma semente de intenção da espada. Minhas chances de vencer Kang Yuyi antes não excediam 50%. Mas agora que ela compreendeu tal coisa, minhas chances foram reduzidas para um máximo de 20%. As sobrancelhas de Zhao Feng franziram quando sentiu a pressão aumentar. A semente da intenção da espada de Kang Yuyi era algo que ninguém esperava. A intenção da espada poderia cortar o vazio e ataques de energia mental. Quando alguém tinha compreendido algo parecido com a intenção da espada, eles eram a perdição das técnicas de energia mental. E em uma situação normal, Zhao Feng pensou que havia a chance dele ser instantaneamente derrotado por Kang Yuyi. A única coisa que poderia mudar o resultado era o óleo espiritual de Deus. Se Zhao Feng só usasse seu poder de linhagem, ele definitivamente perderia. Somente usando o óleo espiritual de Deus, uma chance de vitória existiria. Arena das Finais. Esta surpreendente batalha de alto nível finalmente terminou. Neste momento, Kang Yuyi reuniu toda a glória e quase estava destinada que todos os gênios dos 13 clãs fossem esmagados por uma garota. Nos olhos dos gênios, Kang Yuyi estava ficando mais afastada deles. Mesmo alguém tão forte como Lin Tong foi imediatamente vencido pelo poder da semente da intenção da espada. Outros provavelmente não teriam nenhuma chance. Mas ainda tinha um olhar totalmente afiado na arena, era um jovem de cabelos e olhos azuis. Zhao Feng era inexpressivo, mas seus olhos brilharam. Ele não tinha nenhum sinal de recuar. Arena das Finais. As rodadas de lutas continuaram. Na 7ª batalha, Zhao Feng encontrou um oponente muito forte. Zhao Feng vs Lin Tong. Assim que isso foi anunciado, a multidão mais uma vez explodiu em excitação. Esta batalha decidiria os rankings dos 3 primeiros lugares. Se Zhao Feng perdesse, ele seria o terceiro. Mas se ele ganhasse, ainda havia o último fio de esperança. Eu sinto uma aura semelhante em você. Os olhos celestiais ausentes de Lin Tong lentamente abriu, mas inesperadamente, ele não atacou. Oh! O que você quer dizer? Perguntou Zhao Feng com curiosidade. Tire seu tapa-olho.